Cristãos dizem que Jesus é Deus. Muçulmanos dizem que isso é blasfêmia. Judeus dizem que o Messias ainda não veio. Hindus adoram milhares de deuses. Budistas nem sequer falam em um Deus criador. Todos afirmam ter a verdade. Todos têm livros sagrados, profetas, revelações divinas. Todos olham para os outros e pensam: estão errados. Se Deus é um só, por que ninguém concorda sobre quem ele é? Há 400 anos, um homem respondeu essa questão. Seu nome era Baruch de Spinoza. A resposta custou tudo o que ele tinha. Em 1656, Spinoza foi expulso da comunidade judaica de Amsterdã. Tinha 23 anos. A sentença foi brutal. Maldito de dia, maldito de noite. Nome apagado para sempre. Sua família foi proibida de falar com ele. Seus amigos sumiram. Ficou completamente sozinho. Passou o resto da vida polindo lentes em quartos alugados e morreu aos 44 anos, pobre, doente, esquecido pelo mundo. Mas antes de morrer, deixou escritas as ideias que tentaram destruir. Ideias que explicam por que existem tantas religiões. Ideias que mostram como os seres humanos fabricam deuses. Ideias que revelam o mecanismo por trás de toda a fé organizada. Spinoza não era ateu. Ele falava em Deus o tempo todo. Mas o Deus dele não era o das igrejas, sinagogas ou mesquitas. Era um Deus que você descobre pela razão, não pela fé cega. Um Deus que não escolhe povos, não manda profetas, não escreve livros sagrados. Um Deus que não pune nem recompensa. Um Deus que simplesmente é. Para os religiosos da época, isso era pior que ateísmo. O ateísmo nega Deus. Spinoza transformava Deus em algo que tornava as religiões completamente inúteis. Por isso ele precisava ser silenciado. Neste vídeo, vou te mostrar o que Spinoza descobriu. Por que os seres humanos criam religiões? Por que elas são tão diferentes e ao mesmo tempo tão parecidas? Por que brigam entre si há milênios? O que está por trás da fé que bilhões de pessoas juram ser a única verdade? Não vou te dizer no que acreditar. Vou te mostrar como o mecanismo funciona. Depois, você decide o que fazer com isso. Vamos começar. Para entender por que existem tantas religiões, precisamos primeiro entender o que Spinoza descobriu sobre a natureza humana. E essa descoberta começa com uma observação simples. Os seres humanos têm medo. Medo da morte, medo do desconhecido, medo de perder o que amam, medo de sofrer, medo do futuro, medo do escuro, medo de estar sozinho em um universo vasto e indiferente. Esse medo não é uma fraqueza. É uma característica biológica. Evoluímos para sentir medo porque o medo nos mantém vivos. O ancestral que não tinha medo de predadores foi devorado. O ancestral que não tinha medo de alturas caiu de um penhasco. O ancestral que não tinha medo de tribos inimigas foi massacrado. Nossos cérebros foram moldados por milhões de anos de sobrevivência e o resultado é um órgão que está constantemente escaneando o ambiente em busca de ameaças. Mas aqui está o problema. Nosso cérebro evoluiu para sobreviver na savana africana, não para compreender o universo. Evoluímos para reagir rápido, não para pensar com clareza. Evoluímos para ver padrões mesmo onde não existem, porque era melhor fugir de 100 sombras inofensivas do que ignorar a única sombra que era um leão. Spinoza percebeu que essa mesma tendência, ver padrões onde não existem, é a raiz de toda superstição. E a religião, para ele, era superstição organizada. Pense em como nossos ancestrais viviam. Eles não entendiam por que chovia. Não sabiam por que o sol nascia e se punha. Não compreendiam as doenças, os terremotos, as enchentes, os eclipses. O mundo era um lugar cheio de forças misteriosas e aterrorizantes. E eles não tinham nenhuma ferramenta para explicá-las. O que você faz quando não entende algo que pode te matar? Você inventa uma explicação. Se o raio cai do céu e mata seu irmão, você precisa de uma razão. Não pode ser aleatório. Não pode ser simplesmente má sorte. Seu cérebro não aceita o acaso. Então você conclui: alguém lá em cima está com raiva. Alguém poderoso, invisível, capaz de lançar fogo do céu. E se esse alguém está com raiva, deve haver um motivo. Talvez seu irmão tenha feito algo errado. Talvez a tribo tenha ofendido essa entidade. Talvez seja preciso fazer algo para acalmá-la.
Assim nascem os deuses, não de revelações divinas, não de verdades eternas descendo do céu, mas do medo humano diante do incompreensível, da necessidade desesperada de encontrar sentido em um mundo que parece caótico, da incapacidade de aceitar que algumas coisas simplesmente acontecem sem razão. Spinoza escreveu isso com uma clareza brutal em seu Tratado Teológico Político. O medo é a causa que origina, conserva e alimenta a superstição. Não foi a sabedoria que criou os deuses, foi o terror. Não foi a iluminação que fundou as religiões, foi a escuridão da ignorância humana diante de forças que não conseguia compreender. E aqui está a primeira parte da resposta para nossa questão inicial. Por que existem tantas religiões? Porque existem muitos medos diferentes. Cada povo, em cada lugar, em cada época, enfrentou ameaças diferentes. O pescador temia o mar, o agricultor temia a seca, o nômade temia o deserto, o montanhês temia as avalanches, e cada um criou deuses que refletiam seus medos específicos. O povo que vivia perto do oceano criou deuses do mar, Poseidon, Iemanjá e Njord. O povo que dependia das colheitas criou deuses da fertilidade, Deméter, Ceres, Freyr. O povo guerreiro criou deuses da guerra, Ares, Marte, Odin. O povo que sofria com tempestades criou deuses do trovão, Zeus, Thor, Indra. Não é coincidência que os deuses se pareçam tanto com as preocupações de quem os criou. Não é coincidência que cada cultura tenha desenvolvido uma mitologia que responde exatamente às questões que mais a angustiavam. Os deuses são espelhos. Olhamos para eles e vemos nossos próprios medos refletidos de volta. Mas Spinoza foi além dessa observação inicial. Ele percebeu que o medo sozinho não explica tudo. Afinal, sentir medo é uma coisa. Criar uma religião organizada com sacerdotes, templos, rituais e livros sagrados é outra completamente diferente. Para entender como o medo se transforma em religião, precisamos adicionar um segundo ingrediente: a esperança. O ser humano não vive só de medo, ele também vive de esperança. Esperança de que as coisas melhorem, esperança de que o sofrimento tenha um propósito, esperança de que a morte não seja o fim. Esperança de que exista justiça em algum lugar, mesmo que não nesta vida. Spinoza observou que o medo e a esperança são as duas faces da mesma moeda. Quando você teme algo, automaticamente espera escapar desse algo. Quando você espera algo, automaticamente teme não consegui-lo. Os dois sentimentos estão sempre juntos, alimentando-se mutuamente, criando um ciclo emocional que nunca para. E é exatamente nesse ciclo que a religião se instala. A religião oferece uma solução perfeita para o problema do medo e da esperança. Ela diz: sim, o mundo é assustador. Sim, existem forças que você não controla. Sim, você vai morrer um dia. Mas não se preocupe. Existe um poder maior que cuida de tudo. Se você fizer as coisas certas, se você seguir as regras, se você acreditar no que deve acreditar, esse poder vai te proteger, vai te recompensar, vai te dar uma vida após a morte, onde todo o sofrimento será compensado. É uma oferta irresistível. Quem não gostaria de acreditar que existe um Pai cósmico olhando por nós? Quem não gostaria de acreditar que a morte não é o fim? Quem não gostaria de acreditar que todo o sofrimento injusto será corrigido em algum tribunal celestial? A religião oferece conforto, e o ser humano desesperadamente precisa de conforto. Mas, e aqui está o ponto crucial que Spinoza identificou, esse conforto tem um preço. Para receber a proteção dos deuses, você precisa obedecer, precisa seguir regras, precisa aceitar a autoridade de quem diz falar em nome dos deuses, precisa parar de questionar e começar a acreditar. Em outras palavras, precisa entregar sua liberdade. É assim que o medo e a esperança se transformam em controle social. A religião não é apenas um sistema de crenças sobre o sobrenatural, é um sistema de poder sobre os seres humanos. E esse sistema funciona porque explora as emoções mais básicas da nossa espécie. Spinoza viu isso com uma clareza que poucos antes dele tiveram. Ele entendeu que as religiões não são revelações divinas que desceram do céu, são construções humanas
que subiram da terra. São produtos da nossa psicologia, não da teologia. São reflexos dos nossos medos e esperanças, não janelas para verdades eternas. E uma vez que você entende isso, começa a perceber por que existem tantas religiões diferentes. Cada cultura desenvolveu seus próprios medos e esperanças. Cada povo criou deuses que respondiam às suas preocupações específicas. Cada sociedade construiu um sistema religioso adaptado às suas necessidades de controle social. Não existe uma religião verdadeira e muitas falsas. Existem milhares de tentativas humanas de lidar com o medo da existência. Algumas se espalharam mais que outras. Algumas sobreviveram por milênios, outras desapareceram em poucas gerações. Mas todas têm a mesma origem: a mente humana tentando encontrar sentido em um universo que não oferece respostas fáceis. Isso não significa que Deus não exista. Spinoza acreditava em Deus, mas significa que as religiões humanas não são guias confiáveis para entender Deus. São guias confiáveis para entender os seres humanos, nossos medos, nossas esperanças, nossas fraquezas, nossa necessidade desesperada de acreditar que alguém está no controle. A primeira lição de Spinoza é esta: se você quer entender por que existem tantas religiões, não olhe para o céu, olhe para o espelho. Agora que entendemos a raiz psicológica das religiões, o medo e a esperança, precisamos examinar como essas emoções são transformadas em sistemas organizados de crença. Porque uma coisa é um indivíduo sentir medo e inventar uma explicação sobrenatural para acalmá-lo. Outra coisa completamente diferente é milhões de pessoas acreditarem na mesma explicação, seguirem os mesmos rituais, obedecerem às mesmas autoridades. Como isso acontece? Como o medo individual se transforma em religião coletiva? Spinoza identificou o mecanismo com precisão cirúrgica: a imaginação. O ser humano é o único animal que consegue imaginar coisas que não existem. Podemos criar mundos inteiros dentro da nossa cabeça. Podemos inventar histórias sobre o passado, o futuro, lugares que nunca visitamos, seres que nunca vimos. Essa capacidade é extraordinária. Foi ela que nos permitiu desenvolver a linguagem, a arte, a ciência, a tecnologia. Foi a imaginação que nos tirou das cavernas e nos levou à lua. Mas a imaginação tem um lado sombrio. O mesmo poder que nos permite criar poesia e música também nos permite criar ilusões e delírios. O mesmo cérebro que imagina soluções para problemas também imagina monstros debaixo da cama. A imaginação não distingue entre o útil e o prejudicial, entre a verdade e a mentira. Ela simplesmente cria. Spinoza percebeu que a religião é fundamentalmente um produto da imaginação, não da razão, não da observação, não da evidência, mas da capacidade humana de inventar histórias e acreditar nelas. Pense nos elementos básicos de qualquer religião: deuses invisíveis, anjos e demônios, céu e inferno, almas imortais, milagres que suspendem as leis da natureza, profecias sobre o futuro. Nada disso pode ser visto, tocado, medido ou verificado. Tudo isso existe apenas na imaginação de quem acredita. E aqui está o ponto crucial: a imaginação é moldada pela cultura. Você não imagina de forma aleatória. Você imagina com base no que aprendeu, no que ouviu, no que a sociedade ao seu redor considera normal. Uma criança nascida no Brasil imagina santos católicos. Uma criança nascida na Índia imagina deuses hindus. Uma criança nascida na Arábia Saudita imagina anjos islâmicos. Não porque uma imaginação seja mais verdadeira que outra, mas porque cada uma foi moldada por histórias diferentes. Spinoza chamou isso de conhecimento do primeiro gênero, o tipo mais baixo de conhecimento, baseado em experiências fragmentadas, histórias ouvidas, impressões vagas. É o conhecimento que absorvemos sem criticar, que aceitamos porque todo mundo ao nosso redor aceita, que nos parece verdadeiro simplesmente porque é familiar. A religião opera quase inteiramente nesse nível. Ela não pede que você analise, compare, questione, verifique. Ela pede que você acredite, que você aceite as histórias sagradas como verdade, que você confie nos profetas e sacerdotes, que você tenha fé. E fé, por definição,
é acreditar sem evidência. E aqui chegamos a um ponto que preciso compartilhar com você, porque ele é central para tudo que estamos discutindo. Você está aqui assistindo este vídeo porque algo em você não se contenta com respostas prontas. Algo em você quer ir além do que simplesmente te ensinaram a acreditar. Você quer entender. E esse desejo de entender é exatamente o que Spinoza mais valorizava nos seres humanos. Spinoza acreditava que a mente humana tem uma tendência natural para a verdade, que quando apresentada com clareza suficiente, a razão reconhece o que é real e rejeita o que é ilusório. O problema é que a maioria das pessoas nunca tem a chance de exercitar essa capacidade. São educadas desde a infância para aceitar, não para questionar. São cercadas por uma cultura que recompensa a conformidade e pune a dúvida. Se você chegou até aqui neste vídeo, você é diferente. Você é o tipo de pessoa que Spinoza admiraria. Alguém que não se satisfaz com o superficial, que quer cavar mais fundo, que está disposto a enfrentar verdades desconfortáveis. Então eu quero te fazer um pedido. Escreva nos comentários. Qual foi a primeira vez que você questionou algo que te ensinaram sobre religião? Qual foi o primeiro momento em que você pensou, isso não faz sentido? Eu quero saber, porque cada história dessas é uma prova de que a mente humana pode despertar, pode ir além do que foi programada para aceitar. E se você está gostando dessa jornada, se inscreve no canal agora, porque o que estamos explorando aqui não é assunto para um único vídeo. É uma mudança de perspectiva que pode transformar completamente a forma como você vê o mundo. Juntos, podemos ir muito mais fundo. Agora, voltemos à nossa análise. Spinoza identificou que a imaginação, por si só, não cria religiões organizadas. Ela cria superstições individuais, medos particulares, crenças pessoais. Para transformar isso em religião, é preciso um segundo elemento, a autoridade. Alguém precisa se apresentar como intérprete do divino. Alguém precisa dizer, eu sei o que os deuses querem. Eu recebi a revelação. Eu sou o profeta, o sacerdote, o escolhido. Ouçam-me e serão salvos. Ignorem-me e serão condenados. Esse é o papel do profeta nas religiões. Não é simplesmente alguém que acredita em Deus. É alguém que afirma ter acesso especial a Deus. Alguém que se coloca como intermediário entre o divino e o humano. Spinoza estudou os profetas da Bíblia com um cuidado obsessivo. Ele leu cada história, cada visão, cada declaração profética, e o que ele descobriu foi devastador para a crença tradicional. Os profetas, concluiu Spinoza, não eram pessoas com inteligência superior ou conhecimento especial sobre a natureza de Deus. Eram pessoas com imaginação especialmente vívida. Eram indivíduos capazes de ter visões intensas, sonhos elaborados, experiências que eles interpretavam como comunicação divina. Mas essas visões não vinham de Deus. Vinham da própria mente dos profetas. Eram projeções da imaginação, não revelações da verdade. Spinoza demonstrou isso apontando as contradições entre os profetas. Se todos recebiam mensagens do mesmo Deus, por que suas visões eram tão diferentes? Por que Isaías via Deus de um jeito e Ezequiel via de outro? Por que as profecias frequentemente se contradiziam? Por que os profetas discordavam entre si sobre questões fundamentais? A resposta de Spinoza foi simples, porque cada profeta imaginava Deus à sua própria maneira. O profeta guerreiro imaginava um Deus guerreiro. O profeta pacífico imaginava um Deus de paz. O profeta vingativo imaginava um Deus de punição. O profeta misericordioso imaginava um Deus de perdão. Os profetas não revelavam a natureza de Deus, revelavam a natureza de si mesmos. Essa análise se estende a todas as religiões. Maomé imaginava Deus como um legislador supremo, dando regras detalhadas para cada aspecto da vida. Jesus imaginava Deus como um pai amoroso, perdoando os pecadores e abraçando os marginalizados. Os profetas hindus imaginavam o divino como uma multiplicidade infinita de formas, cada uma representando um aspecto diferente da realidade. Nenhum deles estava certo ou errado no sentido absoluto. Todos estavam fazendo a mesma coisa, projetando suas próprias ideias, valores e personalidades em uma tela cósmica e chamando isso de Deus. É por isso que existem tantas religiões.
Não porque Deus se revelou de formas diferentes para povos diferentes, mas porque povos diferentes imaginaram Deus de formas diferentes. Cada cultura criou o Deus que fazia sentido para ela. Cada sociedade construiu uma religião que refletia seus valores, seus medos, suas esperanças. O Deus dos Hebreus era um Deus tribal, que escolheu um povo específico e o guiou através do deserto. Por quê? Porque os hebreus eram uma tribo que precisava acreditar que tinha um protetor especial para sobreviver em um mundo hostil. O Deus dos cristãos é um Deus de amor universal que morreu por toda a humanidade. Por quê? Porque o cristianismo nasceu como uma religião para todos, não apenas para um povo específico, e precisava de uma teologia que justificasse essa universalidade. O Alá dos muçulmanos é um Deus de submissão absoluta, que exige obediência completa às suas leis. Por quê? Porque o islamismo nasceu em uma cultura que valorizava a honra, a disciplina e a ordem social rigorosa. Os deuses hindus são múltiplos e infinitamente diversos. Por quê? Porque a Índia é um subcontinente imenso, com centenas de culturas diferentes, e uma religião única com um único Deus nunca conseguiria unificar tamanha diversidade. Spinoza nos ensinou a olhar para as religiões como antropólogos, não como teólogos. Não perguntando qual é a verdadeira, mas perguntando o que cada uma revela sobre o povo que a criou. Quando você muda a pergunta, as respostas se tornam fascinantes. Chegamos agora a um dos pontos mais polêmicos da análise de Spinoza: os livros sagrados, a Bíblia, o Corão, os Vedas, o Talmud. Textos que bilhões de pessoas consideram palavras de Deus, ditadas diretamente aos seres humanos, infalíveis e eternas. Spinoza leu esses textos com mais cuidado do que a maioria dos crentes jamais fará. Ele conhecia o hebraico antigo melhor do que muitos rabinos. Estudou os manuscritos, as traduções, as interpretações. Dedicou anos de sua vida a entender como esses livros foram escritos. E sua conclusão foi incendiária: os livros sagrados não são palavras de Deus. São palavras de homens. Homens limitados, ignorantes sobre muitas coisas, presos às crenças e preconceitos de sua época. Vamos começar pela Bíblia, já que foi o texto que Spinoza mais analisou. A tradição dizia que Moisés havia escrito os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses livros eram chamados de Torá pelos judeus e Pentateuco pelos cristãos. A crença era que Deus havia ditado essas palavras diretamente a Moisés no Monte Sinai. Spinoza demonstrou que isso era impossível. Primeiro, ele apontou que Moisés não poderia ter escrito sobre sua própria morte. O livro de Deuteronômio termina com a descrição da morte de Moisés, seu sepultamento e o luto de Israel. Como alguém pode escrever sobre seu próprio funeral? Segundo, Spinoza mostrou que os livros contêm informações que Moisés não poderia saber. Gênesis menciona reis que reinaram em Israel muito depois da época de Moisés. Fala de lugares que só receberam esses nomes séculos mais tarde. Usa expressões que não existiam na época em que supostamente foi escrito. Terceiro, Spinoza identificou contradições internas que indicam múltiplos autores. O número de animais que Noé levou na arca muda de uma passagem para outra. A ordem dos eventos da criação é diferente no primeiro e no segundo capítulo de Gênesis. Detalhes históricos se contradizem ao longo do texto. A conclusão de Spinoza foi que a Bíblia não foi escrita por Moisés, nem ditada por Deus. Foi compilada ao longo de séculos por múltiplos autores, cada um com sua própria perspectiva, seus próprios preconceitos, suas próprias intenções. Os textos foram editados, revisados, combinados, modificados por escribas e sacerdotes que muitas vezes não entendiam o que estavam copiando. Isso não significa que a Bíblia seja inútil. Spinoza achava que ela continha sabedoria moral valiosa. A mensagem central dos profetas, amar a Deus e amar o próximo, era para ele uma verdade universal, que qualquer pessoa racional poderia aceitar. Mas significa que a Bíblia não pode ser lida como um texto de ciência, história ou filosofia. Não pode ser usada para entender como o universo funciona. Não pode ser citada como autoridade em questões que seus autores nem sequer compreendiam.
Quando a Bíblia diz que o sol parou no céu para Josué completar uma batalha, não está ensinando astronomia. Quando diz que Deus criou o mundo em 6 dias, não está ensinando geologia ou biologia. Quando diz que uma serpente falou no jardim do Éden, não está ensinando zoologia. Está contando histórias. Histórias criadas por homens antigos para transmitir mensagens morais e espirituais ao seu povo. Histórias que faziam sentido no contexto em que foram escritas, mas que não podem ser tratadas como descrições literais da realidade. O mesmo vale para todos os outros livros sagrados. O Corão afirma que o sol se põe em uma fonte de lama preta. Os Vedas descrevem uma cosmologia com uma terra plana sustentada por elefantes em cima de uma tartaruga gigante. Os textos budistas falam de seres renascendo como fantasmas famintos ou deuses em paraísos celestiais. Cada um desses textos reflete a cosmologia de seu tempo. Cada um está errado sobre questões científicas básicas. E se estão errados sobre a natureza do universo físico, por que deveriam estar certos sobre a natureza do universo espiritual? Spinoza não estava tentando destruir a fé. Estava tentando libertá-la da superstição. Ele acreditava que a verdadeira religião não depende de aceitar histórias impossíveis como literalmente verdadeiras. Não depende de fingir que textos antigos são guias confiáveis para a ciência moderna. Depende apenas de viver moralmente, amando a justiça e praticando a bondade. Mas para os guardiões das religiões organizadas, isso era inaceitável. Se os livros sagrados não são infalíveis, então a autoridade dos sacerdotes que os interpretam também não é infalível. Se cada pessoa pode usar a razão para encontrar a verdade moral, então não precisa de intermediários religiosos para guiá-la. A análise de Spinoza sobre os livros sagrados era um ataque direto ao poder das instituições religiosas. E as instituições reagiram da única forma que sabiam, com censura, condenação e perseguição. Mas a verdade não pode ser silenciada para sempre. 200 anos depois de Spinoza, estudiosos cristãos chegaram às mesmas conclusões usando métodos rigorosos de análise histórica. Hoje, praticamente nenhum especialista sério em estudos bíblicos acredita que Moisés escreveu o Pentateuco ou que a Bíblia é um texto unitário ditado por Deus. A crítica histórica confirmou o que Spinoza havia descoberto sozinho, séculos antes. O mesmo processo está acontecendo com outros textos sagrados. Estudiosos do Corão estão descobrindo evidências de múltiplas fontes e edições no texto que os muçulmanos tradicionais consideram perfeitamente preservado. Historiadores das religiões indianas estão revelando como os Vedas foram compostos ao longo de séculos por diferentes comunidades. Nenhum livro sagrado sobrevive ao escrutínio histórico com sua pretensão de infalibilidade intacta. Todos revelam ser o que Spinoza disse que eram: produções humanas, limitadas pelo conhecimento de sua época, marcadas pelos preconceitos de seus autores. Isso não diminui o valor desses textos como documentos históricos e fontes de sabedoria moral, mas os coloca em seu devido lugar, não como palavras de Deus, mas como palavras de homens buscando Deus. E há uma diferença enorme entre essas duas coisas. Spinoza não parou na análise dos textos. Ele foi além e examinou o próprio conceito de povo escolhido, a ideia de que Deus selecionou uma nação específica para ser seu favorito, seu instrumento especial na terra. Para os judeus, Israel é o povo escolhido. Deus fez uma aliança com Abraão, prometendo que seus descendentes seriam uma grande nação, abençoada acima de todas as outras. Essa crença está no coração da identidade judaica há 3.000 anos. Para os cristãos, a Igreja substituiu Israel como povo escolhido. A nova aliança em Cristo criou um novo Israel espiritual, composto por todos os que aceitam Jesus como Salvador. Para os muçulmanos, a comunidade dos crentes, a Ummah, é a melhor nação já criada, destinada a liderar a humanidade para a submissão a Alá. Cada grupo acredita ser especial aos olhos de Deus. Cada um olha para os outros como inferiores, equivocados, fora da graça divina. Spinoza viu nisso uma das raízes mais profundas do conflito religioso. Quando você acredita que seu povo foi escolhido por Deus, automaticamente acredita que os outros povos não foram.
Quando você acredita que sua religião é a única verdadeira, automaticamente acredita que todas as outras são falsas. Quando você acredita que Deus está do seu lado, automaticamente acredita que Ele está contra seus inimigos. Essa mentalidade gera guerra, perseguição e atrocidades. Gera cruzadas, jihades, inquisições, pogroms. Gera a convicção de que massacrar os infiéis é fazer a vontade de Deus. Spinoza desmontou o conceito de povo escolhido com uma argumentação devastadora. Primeiro ele perguntou: em que sentido os hebreus foram escolhidos? Se olharmos para a história, vemos que eles não foram especialmente abençoados em termos materiais. Foram escravizados no Egito. Foram conquistados por babilônios, persas, gregos e romanos. Foram expulsos de sua terra e dispersos pelo mundo. Sofreram perseguições em praticamente todos os países onde se estabeleceram. Se isso é ser escolhido por Deus, argumentou Spinoza, então ser escolhido não significa muita coisa. Segundo, Spinoza apontou que outros povos também tiveram períodos de grandeza e prosperidade. Os egípcios construíram pirâmides que duraram milênios. Os gregos criaram a filosofia, a democracia e as artes. Os romanos construíram um império que dominou o mundo conhecido. Os chineses desenvolveram tecnologias que a Europa só descobriria séculos depois. Se sucesso material e poder político são sinais de favor divino, então Deus parece ter abençoado muitos povos diferentes em diferentes épocas. O que torna Israel especial? Terceiro, e mais importante, Spinoza argumentou que a própria ideia de um Deus que escolhe um povo em detrimento de outros é incompatível com a natureza de Deus. Se Deus é perfeito, infinito e eterno, então ele não pode ter preferências arbitrárias. Não pode amar um grupo de humanos mais do que outro. Não pode fazer promessas especiais para alguns e ignorar o resto. Um Deus que escolhe favoritos é um Deus criado à imagem humana. Com todas as nossas limitações, nossos preconceitos, nossa tendência tribal de dividir o mundo entre nós e eles. É uma projeção das nossas inseguranças, não uma descrição da realidade divina. Para Spinoza, o verdadeiro Deus, se é que podemos usar essa palavra, não escolhe povos. A natureza não favorece judeus sobre gentios, cristãos sobre muçulmanos, crentes sobre ateus. O sol nasce para todos. A chuva cai sobre justos e injustos. As leis da física funcionam da mesma forma para qualquer ser humano, independente de sua religião. Isso significa que todas as religiões estão igualmente certas? Não exatamente. Significa que todas estão igualmente enganadas quando afirmam ser as únicas escolhidas. Significa que a pretensão de exclusividade é sempre falsa, porque se baseia em uma concepção distorcida de Deus. Spinoza propôs uma interpretação diferente da eleição de Israel. Os hebreus não foram escolhidos por serem moralmente superiores ou mais amados por Deus. Foram escolhidos apenas no sentido de que suas circunstâncias históricas os levaram a desenvolver um sistema social e político particular. Eles criaram leis que os mantiveram unidos como povo. Desenvolveram rituais que reforçavam sua identidade coletiva. Construíram uma narrativa que dava sentido às suas experiências. Isso não é eleição divina. É sociologia. É o que qualquer povo faz quando precisa sobreviver e manter sua coesão em um mundo hostil. Os cristãos fizeram a mesma coisa quando criaram a igreja e seus sacramentos. Os muçulmanos fizeram a mesma coisa quando criaram a Ummah e seus pilares da fé. Cada religião desenvolveu mecanismos para manter seus membros unidos e distingui-los dos de fora. Não há nada de sobrenatural nisso. É simplesmente como as sociedades humanas funcionam. Criamos fronteiras simbólicas para definir quem pertence ao grupo e quem não pertence. Inventamos histórias que explicam por que nosso grupo é especial. Desenvolvemos rituais que reforçam a solidariedade entre os membros. A tragédia é quando levamos essas construções humanas a sério demais. Quando matamos e morremos por elas. Quando odiamos pessoas que nunca conhecemos simplesmente porque nasceram do outro lado de uma fronteira imaginária. Spinoza sonhava com um mundo onde os seres humanos percebessem que todas as religiões são criações humanas. Não para que abandonassem toda forma de espiritualidade,
mas para que parassem de usar a religião como justificativa para a violência e opressão. Se todos entendessem que seus deuses e livros sagrados são produtos da imaginação humana, talvez pudessem viver em paz com aqueles que imaginaram diferente. Era um sonho utópico. 400 anos depois, ainda estamos matando uns aos outros em nome de deuses que criamos. Mas o diagnóstico de Spinoza permanece correto. O problema não é Deus. O problema é a forma como imaginamos Deus e usamos essa imaginação para dividir a humanidade. Até agora, vimos por que os seres humanos criam religiões. O medo e a esperança. Vimos como a imaginação transforma esses sentimentos em deuses e mitologias. Vimos como os livros sagrados são produções humanas, não divinas. E vimos como a ideia de povo escolhido alimenta conflitos e violência. Agora precisamos entender algo ainda mais fundamental. O que é Deus, afinal, para Spinoza? Porque Spinoza não era ateu. Ele rejeitava as religiões organizadas, mas falava em Deus constantemente. Na verdade, sua obra principal, a Ética, é essencialmente um tratado sobre Deus. A primeira parte do livro se chama justamente de Deus e contém dezenas de proposições sobre a natureza divina. Mas o Deus de Spinoza é radicalmente diferente do Deus das religiões tradicionais. Tão diferente que muitos o acusaram de ateísmo disfarçado. Outros, porém, viram em sua filosofia a forma mais pura de religiosidade, uma espiritualidade libertada das superstições e antropomorfismos das religiões populares. Spinoza começa com uma definição que parece abstrata, mas tem consequências enormes. Deus, ele diz, é a substância absolutamente infinita, consistindo de infinitos atributos, cada um dos quais expressa uma essência eterna e infinita. O que isso significa em termos simples? Significa que Deus não é uma pessoa. Não é um velho barbudo sentado em um trono nas nuvens. Não é um ser separado do universo que o criou de fora e o governa à distância. Deus não tem rosto, não tem vontade no sentido humano, não tem preferências, não sente raiva nem ciúme, não se ofende com pecados nem se alegra com louvores. Para Spinoza, Deus é a própria realidade. Tudo o que existe é Deus. O universo inteiro, com todas as suas galáxias, estrelas, planetas, átomos, seres vivos, pensamentos, emoções, tudo isso é Deus se expressando de infinitas formas. Ele resumiu isso em uma frase famosa: Deus sive natura. Deus, ou seja, a natureza. Deus e a natureza são a mesma coisa. Não são dois, um criador e uma criação. São um só, visto de diferentes ângulos. Pense assim: quando você olha para uma árvore, está olhando para Deus. Quando olha para uma montanha, para o oceano, para o céu estrelado, está olhando para Deus. Quando olha para outro ser humano, está olhando para Deus. Quando olha para si mesmo no espelho, está olhando para Deus. Não porque Deus esteja escondido dentro dessas coisas, como um fantasma habitando um corpo, mas porque essas coisas são Deus. A matéria é Deus, a energia é Deus, o espaço e o tempo são Deus, as leis da física são Deus. Tudo que existe, sem exceção, é uma manifestação da substância infinita, que Spinoza chama de Deus. Isso é panteísmo, a crença de que Deus é tudo, e tudo é Deus, e tem consequências profundas para a forma como entendemos a religião. Primeiro, se Deus é tudo, então não há nada fora de Deus. Não existe um domínio sobrenatural separado do natural. Não existe céu lá em cima, nem inferno lá embaixo. Não existem anjos voando pelo espaço, nem demônios escondidos nas sombras. Tudo o que existe faz parte da mesma realidade única, infinita e eterna. Segundo, se Deus é a natureza, então as leis da natureza são as leis de Deus. Não existem milagres no sentido de eventos que violam essas leis. Deus não suspende a gravidade para salvar um favorito. Não cura doenças em resposta a orações. Não intervém na história humana para ajudar um lado em uma guerra. Spinoza era categórico nisso. Quem pede milagres, pede que Deus haja contra sua própria natureza. É como pedir que um círculo seja quadrado. É logicamente impossível. Terceiro,
Se Deus é infinito e eterno, então não pode ter características humanas. Não pode ter vontade no sentido de desejar algo que ainda não é. Não pode ter emoções no sentido de ser afetado por eventos externos. Não pode ter propósitos no sentido de trabalhar para alcançar um objetivo futuro. Deus, para Spinoza, simplesmente é. Não está tentando fazer nada. Não está trabalhando para um fim. Não está julgando, punindo ou recompensando. Está apenas existindo eternamente, infinitamente, expressando sua natureza através de tudo que existe. Isso elimina completamente a base das religiões tradicionais. Se Deus não julga, então não há necessidade de ser salvo. Se Deus não recompensa nem pune, então não há céu a ganhar nem inferno a evitar. Se Deus não tem vontade, então não há mandamentos divinos a obedecer. Se Deus não ouve orações, então não há razão para rezar pedindo favores. A religião, no sentido tradicional, se torna obsoleta. Não há sacerdotes para intermediar nossa relação com um Deus que não é uma pessoa. Não há rituais para agradar um Deus que não pode ser agradado. Não há doutrinas para crer sobre um Deus que está além de todas as doutrinas. Mas então você pode perguntar, para que serve o Deus de Spinoza? Se ele não faz nada por nós, se não nos ouve, se não nos protege, qual é o valor de acreditar nele? Spinoza responderia que o valor está no entendimento. Compreender Deus, ou seja, compreender a natureza e nosso lugar nela, é a maior felicidade que um ser humano pode alcançar. Não porque Deus nos recompensará por entendê-lo, mas porque o próprio entendimento é a recompensa. Quando você compreende que é parte de um todo infinito, algo muda dentro de você. Os medos pequenos parecem menos importantes. As ansiedades cotidianas perdem força. A morte deixa de ser um fim aterrorizante e se torna simplesmente uma transformação. A matéria que compõe seu corpo voltará ao todo de onde veio, para se reconfigurar em outras formas. Spinoza chamava isso de amor intelectual de Deus, uma serenidade profunda que vem do conhecimento, não da fé cega. Uma paz que não depende de acreditar em coisas impossíveis, mas de entender como as coisas realmente são. Era uma visão religiosa sem religião, uma espiritualidade sem superstição. Uma forma de estar no mundo que oferecia tudo o que as religiões tradicionais prometem: paz, significado, libertação do medo, sem exigir que você acredite em absurdos ou obedeça a autoridades humanas que dizem falar em nome de Deus. Para muitos, isso foi libertador. Para outros foi aterrorizante, porque significava que não havia ninguém cuidando de nós lá em cima, que estávamos sozinhos em um universo infinito e indiferente, que a única salvação possível era a que criamos para nós mesmos através do conhecimento e da virtude. Spinoza aceitava essa conclusão sem medo. Ele não precisava de um pai cósmico para se sentir seguro. Não precisava de promessas de vida eterna para viver bem. Não precisava de ameaças de inferno para ser moral. Ele encontrou no próprio ato de compreender toda a satisfação e significado que outros buscavam na fé. Se Deus não é uma pessoa e não há mandamentos divinos, como sabemos o que é certo e errado? As religiões tradicionais respondem essa pergunta de forma simples. Deus disse o que é certo, está escrito nos livros sagrados e devemos obedecer. O bem é o que Deus ordena. O mal é o que Deus proíbe. Spinoza rejeitou completamente essa ideia. Para ele, a moral não vem de comandos divinos. Vem da natureza humana e da razão. Pense comigo. Se o bem é simplesmente o que Deus ordena, então se Deus ordenasse que matássemos inocentes, isso seria bom? Se Deus mandasse que torturássemos crianças, isso seria correto? A maioria das pessoas diria não. Algumas coisas são erradas independente do que Deus possa ordenar. Mas se existem coisas erradas em si mesmas, independente da vontade de Deus, então a moral não depende de Deus. O bem é bom por sua própria natureza, não porque Deus o declara bom. Esse argumento é antigo, vem de Platão, mas Spinoza o levou às últimas consequências. Ele construiu um sistema ético inteiro, sem nenhuma referência a mandamentos divinos ou textos sagrados. Para Spinoza, o bem é aquilo que nos ajuda a persistir e florescer. O mal é aquilo que nos prejudica e diminui.
Cada ser tende a preservar sua existência e aumentar sua capacidade de agir. Isso não é um mandamento. É simplesmente como os seres funcionam. Um ser humano saudável quer viver, quer ser feliz, quer ter relações boas com outros, quer realizar suas capacidades. Essas não são ordens de Deus. São tendências naturais que fazem parte do que significa ser humano. A virtude, então, não é obediência a regras externas. É o desenvolvimento de nossas capacidades naturais. Ser virtuoso é ser forte, racional, capaz de controlar as emoções destrutivas, capaz de viver em harmonia com outros. O vício não é desobediência a Deus. É fraqueza, ignorância, escravidão às paixões, incapacidade de viver bem. Quem faz o mal não precisa de punição divina. Já está se punindo, porque vive uma vida diminuída, dominada por medos e desejos que não consegue controlar. Essa moral naturalista tinha implicações revolucionárias para a época de Spinoza, e ainda tem hoje. Se a moral vem da natureza humana, não de revelações divinas, então não precisamos de sacerdotes para nos dizer o que é certo. Cada pessoa pode usar sua própria razão para descobrir como viver bem. Se o bem é o que nos ajuda a florescer, então muitas das proibições religiosas tradicionais são arbitrárias. Por que seria errado trabalhar no sábado? Por que seria pecado comer carne de porco? Por que seria imoral ter relações sexuais fora dos padrões aprovados pela Igreja? Essas regras não têm nenhuma relação com o bem-estar humano. São convenções culturais que os sacerdotes transformaram em mandamentos divinos para controlar a população. Spinoza foi especialmente crítico do uso do medo como instrumento moral. As religiões tradicionais ensinam que devemos ser bons para evitar a punição divina, seja nesta vida ou na próxima. Elas cultivam deliberadamente o medo do inferno, da danação, da ira de Deus. Para Spinoza, isso era moralmente degradante. Quem age bem apenas por medo de punição não é verdadeiramente virtuoso. É apenas um covarde calculando riscos. A verdadeira virtude vem do entendimento, não do medo. Agimos bem porque compreendemos que o bem nos beneficia, não porque tememos um castigo. Além disso, Spinoza apontou que a moral baseada no medo é ineficaz. Se as pessoas fossem realmente detidas pelo medo do inferno, não haveria crime entre os religiosos. Mas a história mostra que os crimes mais terríveis foram cometidos por pessoas devotas. Inquisição, cruzadas, guerras religiosas, perseguições. O medo não torna as pessoas melhores. Frequentemente as torna piores. O que realmente melhora as pessoas, segundo Spinoza, é o conhecimento. Quanto mais entendemos a nós mesmos e ao mundo, mais capazes somos de viver bem. A ignorância gera medo, e o medo gera violência. O conhecimento gera serenidade, e a serenidade gera bondade. É por isso que Spinoza via a educação como mais importante que a religião. Um povo educado não precisa de sacerdotes ameaçando com o inferno. Ele sabe por si mesmo o que é bom e por quê. Essa visão era, e ainda é, uma ameaça direta ao poder religioso. Se as pessoas não precisam da igreja para serem morais, então, para que serve a igreja? Se não há necessidade de intermediários entre o indivíduo e a verdade, então qual é o papel dos sacerdotes? A moral de Spinoza libertava o indivíduo da tutela religiosa. Colocava a responsabilidade ética nas mãos de cada pessoa, não nas mãos de autoridades que dizem falar em nome de Deus. Isso é ao mesmo tempo libertador e assustador. Libertador porque nos livra de regras arbitrárias e controles abusivos. Assustador porque nos deixa sozinhos com nossa própria consciência, sem ninguém para nos dizer o que fazer. Muitas pessoas preferem a segurança de ter alguém ditando as regras. É mais fácil seguir ordens do que pensar por si mesmo. É mais confortável ter certezas absolutas do que viver com a responsabilidade de descobrir a verdade. Spinoza não oferecia esse conforto. Ele oferecia liberdade, e liberdade sempre vem com responsabilidade. Se você é livre para determinar o que é certo, também é responsável pelas consequências de suas escolhas. Não pode culpar Deus nem os sacerdotes. A responsabilidade é sua. Para alguns isso era um peso insuportável. Para outros era exatamente o que precisavam ouvir.
Spinoza passou os últimos anos de sua vida desenvolvendo uma visão completa do que significa viver bem sem religião tradicional. Não bastava criticar as superstições, era preciso oferecer uma alternativa. E a alternativa de Spinoza era baseada em uma ideia central: a liberdade através do conhecimento. A maioria das pessoas, observou Spinoza, vive escravizada. Não escravizada por correntes físicas, mas por correntes psicológicas. Somos escravos de nossos medos, de nossos desejos, de nossas paixões. Fazemos coisas que sabemos que nos prejudicam porque não conseguimos resistir aos impulsos. Sofremos por coisas que não podemos mudar porque não conseguimos aceitar a realidade. Essa escravidão interna é muito mais profunda do que qualquer escravidão externa. Você pode ser fisicamente livre e psicologicamente acorrentado. Pode ter todo o dinheiro do mundo e ser escravo da ansiedade. Pode ter todo o poder e ser escravo do medo de perdê-lo. Spinoza via as religiões tradicionais não como libertadoras, mas como mais uma forma de escravidão. Elas prometem salvação, mas, na verdade, mantêm as pessoas presas. Presas pelo medo do inferno, pela culpa do pecado, pela dependência de sacerdotes e rituais. A verdadeira libertação, para Spinoza, vem do conhecimento. Quando você entende por que sente o que sente, ganha poder sobre esses sentimentos. Quando compreende as causas de seus medos, eles perdem força. Quando vê claramente a natureza da realidade, para de lutar contra o inevitável. Spinoza desenvolveu isso em detalhes na última parte de sua Ética. Ele mostrou como cada emoção, medo, raiva, ciúme, inveja, tristeza, esperança, pode ser compreendida em termos de suas causas. E essa compreensão transforma a emoção. Um medo compreendido é menos paralisante. Uma raiva compreendida é menos destrutiva. Uma tristeza compreendida é menos esmagadora. O objetivo final não é eliminar as emoções. Isso seria impossível e indesejável. É transformar as emoções passivas em ativas. Deixar de ser jogado pelas paixões e passar a agir a partir de um centro de calma e clareza. Spinoza chamava esse estado de beatitude, uma palavra religiosa que ele usava com um significado novo. A beatitude não é a recompensa que Deus dá aos fiéis no céu. É o estado natural de uma mente que compreende a si mesma e ao mundo. Não é algo que ganhamos depois da morte. É algo que podemos alcançar agora, nesta vida, através do desenvolvimento de nossa razão. A beatitude de Spinoza se parece com o que algumas tradições orientais chamam de iluminação, uma serenidade profunda que não depende das circunstâncias externas, uma aceitação radical do que é, uma paz que vem de ver as coisas como realmente são, não como gostaríamos que fossem. Mas Spinoza chegou a isso por um caminho completamente diferente, não através da meditação ou de práticas espirituais, mas através do pensamento rigoroso, não através da fé, mas através da razão, não através da revelação, mas através da investigação. Isso era revolucionário. Mostrava que a paz interior que as religiões prometem pode ser alcançada sem religião. Que não precisamos acreditar em coisas impossíveis para ser felizes. Que a salvação, se quisermos usar essa palavra, está ao alcance de qualquer pessoa disposta a pensar com clareza e viver com sabedoria. Spinoza não prometia que seria fácil. Ele sabia que a maioria das pessoas prefere o conforto das ilusões à dificuldade da verdade. No final de sua Ética, ele escreveu uma frase que se tornou famosa: "Tudo que é excelente é tão difícil quanto raro." O caminho que ele propunha exigia esforço, exigia estudo, reflexão, autocrítica constante, exigia a coragem de abandonar crenças confortáveis e enfrentar a realidade nua, exigia a disposição de ficar sozinho, se necessário, em vez de seguir a multidão. Spinoza viveu o que pregava. Recusou uma cátedra na Universidade de Heidelberg porque queria manter sua independência. Recusou uma pensão da sinagoga porque não queria mentir sobre suas crenças. Viveu pobre, trabalhando com as mãos, preferindo a liberdade à segurança. Morreu aos 44 anos, consumido pela doença que seu trabalho como polidor de lentes havia causado.
Morreu sozinho, em um quarto alugado, sem família, sem comunidade religiosa, sem os confortos que a maioria das pessoas considera essenciais para uma vida boa. E, no entanto, os relatos de quem o conheceu falam de um homem sereno, gentil, completamente em paz consigo mesmo e com o mundo. Um homem que não precisava de céu para ser feliz, porque havia encontrado a felicidade no próprio ato de compreender. Se Spinoza estava certo, então temos acesso agora mesmo a tudo que as religiões prometem para depois da morte. Não precisamos esperar o céu. Não precisamos temer o inferno. Podemos encontrar paz, significado e libertação nesta vida, através do uso da nossa própria razão. É uma promessa mais modesta do que a das religiões tradicionais. Não oferece imortalidade pessoal. Não garante reencontro com os entes queridos. Não promete justiça cósmica, corrigindo todas as injustiças da Terra. Mas é uma promessa honesta. Não pede que acreditemos em coisas que não podemos verificar. Não exige fé em revelações duvidosas. Oferece apenas o que qualquer ser humano pode alcançar por seus próprios esforços. Uma vida examinada, uma mente clara, um coração em paz. Para Spinoza, isso era mais do que suficiente. Agora que percorremos as principais ideias de Spinoza, podemos voltar à nossa questão inicial com novos olhos. Por que existem tantas religiões se Deus é apenas um? A resposta de Spinoza, como vimos, tem várias camadas. Na camada mais superficial, existem tantas religiões porque existem muitos povos diferentes, cada um com seus medos, esperanças e circunstâncias particulares. Cada cultura criou os deuses que faziam sentido para ela. Cada sociedade desenvolveu rituais e doutrinas adaptados às suas necessidades específicas. O Deus dos povos do deserto é diferente do Deus dos povos das florestas. O Deus dos agricultores é diferente do Deus dos guerreiros. O Deus dos oprimidos é diferente do Deus dos poderosos. Não porque Deus mude, mas porque os seres humanos projetam em Deus suas próprias características e necessidades. Na camada mais profunda, existem tantas religiões porque os seres humanos confundem imaginação com revelação. Tomam os produtos de suas próprias mentes como mensagens vindas do céu. Acreditam que seus profetas receberam verdades divinas, quando na realidade estavam expressando suas próprias visões e preconceitos. Cada profeta imaginou Deus à sua maneira e declarou que sua imaginação era a verdade absoluta. Cada sacerdote transformou essa imaginação em dogma e exigiu que os fiéis acreditassem sob pena de danação. Cada religião construiu um sistema para perpetuar suas crenças e eliminar as concorrentes. O resultado é o caos que vemos. Bilhões de pessoas acreditando em coisas contraditórias. Cada grupo convencido de que está certo e os outros estão errados. Guerras e perseguições em nome de deuses que são todos igualmente produtos da imaginação humana. Mas Spinoza não parou no diagnóstico. Ele ofereceu uma saída. Se todas as religiões particulares são construções humanas, isso não significa que Deus não existe. Significa que precisamos buscar Deus por outro caminho, não através da fé em revelações duvidosas, mas através da razão e do entendimento. O Deus de Spinoza, a natureza infinita, eterna, que se expressa em tudo que existe, não pertence a nenhuma religião particular. Não é judeu, cristão, muçulmano, hindu ou budista. Não fala hebraico, árabe, sânscrito ou qualquer outra língua. Não escreveu livros, não enviou profetas, não fez alianças com povos escolhidos. Esse Deus está igualmente disponível para todos os seres humanos, independente de onde nasceram ou em que tradição foram criados. Não exige fé cega, não pede obediência a autoridades religiosas. Oferece apenas isso. Compreenda a realidade como ela é, e você encontrará a paz que as religiões prometem, mas raramente entregam. É uma visão que dissolve os conflitos religiosos pela raiz. Se não há povo escolhido, não há motivo para guerras santas. Se não há única religião verdadeira, não há motivo para perseguições. Se Deus não favorece nenhum grupo sobre outro, então todos os seres humanos são igualmente dignos de respeito. Spinoza sonhava com uma humanidade que tivesse superado a superstição religiosa. Não uma humanidade sem espiritualidade.
Ele era profundamente espiritual à sua maneira. Mas uma humanidade que tivesse abandonado as formas infantis de religião baseadas em medo, obediência cega e tribalismo. Esse sonho ainda não se realizou. 400 anos depois de Spinoza, as religiões tradicionais continuam fortes. Conflitos religiosos ainda matam milhares de pessoas todos os anos. Líderes políticos ainda manipulam sentimentos religiosos para conquistar poder. Milhões ainda vivem aterrorizados pelo medo do inferno ou escravizados pela culpa do pecado. Mas as ideias de Spinoza também continuam vivas. Cada pessoa que questiona as crenças em que foi criada está seguindo seus passos. Cada pensador que recusa aceitar autoridades religiosas sem examiná-las está continuando seu trabalho. Cada ser humano que busca a verdade através da razão, não da fé cega, está honrando seu legado. A questão por que existem tantas religiões continua relevante, porque milhões de pessoas ainda sofrem com as consequências dessa multiplicidade. Famílias se destroem porque filhos escolhem fés diferentes das dos pais. Casamentos terminam porque cônjuges não conseguem conciliar suas crenças. Comunidades se dividem ao longo de linhas religiosas. Nações entram em guerra invocando deuses diferentes. Spinoza nos oferece uma perspectiva que pode ajudar. Não uma nova religião para substituir as antigas. Não um novo conjunto de dogmas para acreditar, mas uma forma de olhar para o fenômeno religioso que nos permite compreendê-lo sem sermos capturados por ele. Quando você entende por que os seres humanos criam religiões, fica mais difícil odiar quem acredita diferente de você. Fica mais fácil ver que todos estamos tentando resolver os mesmos problemas fundamentais: o medo da morte, a busca por significado, a necessidade de pertencer, apenas com ferramentas diferentes. E quando você entende que existe uma forma de encontrar paz e significado que não depende de nenhuma religião particular, fica livre para buscar a verdade onde quer que ela esteja, sem se prender a dogmas herdados. Essa liberdade é o maior presente que Spinoza pode nos dar. Não respostas finais, mas a coragem de fazer nossas próprias perguntas. Não certezas absolutas, mas a serenidade de viver com a dúvida. Não salvação garantida, mas a possibilidade de construir uma vida boa aqui e agora, com os recursos que temos. Era isso que um jovem de 23 anos descobriu quando foi amaldiçoado por sua própria comunidade. Era isso que um homem solitário desenvolveu em quartos alugados enquanto polia lentes para sobreviver. Era isso que um filósofo moribundo deixou para a posteridade quando suas forças finalmente se esgotaram. Uma visão de Deus que não pertence a nenhuma religião. Uma ética que não depende de mandamentos divinos. Uma paz que não requer fé em coisas impossíveis. Uma liberdade que só a razão pode dar. 400 anos depois, ainda estamos aprendendo a receber esse presente. Vamos agora examinar algo que Spinoza compreendeu profundamente: o papel do poder na criação e manutenção das religiões. Porque seria ingênuo pensar que as religiões existem apenas porque os seres humanos têm medo e esperança. Elas também existem porque são extremamente úteis para quem quer controlar os outros. Desde os primórdios da civilização, reis e sacerdotes caminharam juntos. O rei oferecia proteção física, exércitos, muralhas, leis. O sacerdote oferecia proteção espiritual, rituais, bênçãos, acesso aos deuses. Juntos, controlavam o corpo e a alma dos súditos. Essa aliança não era coincidência. Era estratégia. O rei precisava do sacerdote porque o medo dos deuses é mais eficiente que o medo das espadas. Uma espada pode matar seu corpo, mas só os deuses podem condenar sua alma para a eternidade. Quando o sacerdote diz que o rei governa por vontade divina, questionar o rei se torna questionar Deus. A obediência política se transforma em dever religioso. Spinoza viu isso com clareza brutal. Em seu tratado teológico-político, ele mostrou como os governantes usavam a religião para manter o povo submisso. As cerimônias grandiosas, os templos imponentes, os rituais elaborados, tudo isso servia para impressionar as massas e convencê-las de que forças sobrenaturais apoiavam a ordem estabelecida. Pense nos faraós do Egito, que eram considerados deuses vivos. Pense nos imperadores romanos, que eram divinizados após a morte.
Pense nos reis europeus que governavam por direito divino. Pense nos califas muçulmanos, que eram ao mesmo tempo líderes políticos e religiosos. Em cada caso, o poder político se vestia com roupas sagradas para parecer inquestionável. E não eram apenas os governantes que se beneficiavam. Os sacerdotes também tinham muito a ganhar. Eles eram os únicos que sabiam ler os textos sagrados, os únicos que podiam realizar os rituais corretamente, os únicos que tinham acesso direto aos deuses. Isso lhes dava um poder imenso, poder sobre a vida e a morte espiritual de toda a população. Spinoza notou que os sacerdotes tinham interesse em manter o povo ignorante. Quanto menos as pessoas soubessem, mais dependeriam dos especialistas religiosos para interpretar a vontade divina. Quanto mais complexos os rituais, mais indispensáveis os sacerdotes se tornavam. Quanto mais misteriosos os textos sagrados, mais necessária era a classe sacerdotal para decifrá-los. Isso explica por que as religiões tradicionais frequentemente se opuseram à educação popular. Por que a Igreja Católica resistiu à tradução da Bíblia para as línguas do povo? Por que as autoridades religiosas queimaram livros e perseguiram pensadores? O conhecimento é perigoso para quem lucra com a ignorância. Spinoza foi vítima direta desse sistema. Sua excomunhão não foi apenas uma questão teológica, foi uma questão de poder. Ele estava ameaçando a autoridade dos rabinos ao mostrar que qualquer pessoa podia ler os textos sagrados criticamente e tirar suas próprias conclusões. Estava minando a base do poder religioso ao argumentar que não precisamos de intermediários para encontrar a verdade. Agora pense em como isso se relaciona com a multiplicidade de religiões. Se as religiões servem ao poder, então faz sentido que diferentes grupos de poder tenham criado diferentes religiões. Cada elite desenvolveu um sistema religioso que justificava seu domínio particular. Cada classe sacerdotal elaborou doutrinas que garantiam sua própria relevância. O judaísmo antigo legitimava o poder dos reis de Israel e a autoridade dos sacerdotes do Templo de Jerusalém. O catolicismo medieval legitimava o poder do Papa e da hierarquia clerical, que se estendia até a menor paróquia da Europa. O islamismo legitimava o poder dos califas e dos ulemas, que interpretavam a Sharia. O hinduísmo legitimava o sistema de castas que mantinha os brahmanes no topo da hierarquia social. Não estou dizendo que as religiões foram conscientemente inventadas como instrumentos de controle. A coisa é mais sutil. As religiões surgem das necessidades psicológicas genuínas das pessoas. O medo, a esperança, a busca por significado. Mas, uma vez que existem, são capturadas pelos poderosos e moldadas para servir a seus interesses. Os elementos que favorecem a obediência são enfatizados. Os elementos que promovem o questionamento são suprimidos. As interpretações que beneficiam a elite são declaradas ortodoxas. As interpretações que ameaçam a ordem são declaradas heréticas. Com o tempo, a religião se torna um espelho do poder. Olhando para uma religião, você pode ver a estrutura de poder da sociedade que a criou. Uma sociedade patriarcal terá um Deus masculino e regras que subordinam as mulheres. Uma sociedade guerreira terá um Deus que ordena conquistas e promete recompensas aos combatentes. Uma sociedade comercial terá um Deus que abençoa a prosperidade e valoriza o trabalho. Spinoza queria libertar a humanidade dessa aliança entre religião e poder. Não porque fosse contra toda forma de autoridade, ele reconhecia a necessidade de governo para manter a paz social, mas porque via que a autoridade religiosa era especialmente perigosa, já que alegava falar em nome de forças sobrenaturais que ninguém podia verificar. Um governante civil pode ser questionado e substituído se governar mal. Suas decisões podem ser avaliadas por seus resultados práticos. Mas como você questiona alguém que diz falar em nome de Deus? Como você avalia decisões que supostamente vêm do céu? A autoridade religiosa se coloca acima de qualquer crítica humana, e isso a torna potencialmente tirânica. A solução de Spinoza era separar religião de política. O Estado deveria cuidar dos assuntos terrenos: paz, segurança, prosperidade.
A religião deveria se limitar ao cultivo interior da virtude. Nenhum deveria interferir no domínio do outro. Essa ideia parece óbvia hoje, pelo menos em sociedades secularizadas. Mas no século XVII era revolucionária. A maioria dos países europeus tinha religiões oficiais. Os governantes perseguiam minorias religiosas. Guerras devastadoras eram travadas por questões de fé. A ideia de que o Estado deveria ser neutro em matéria religiosa era quase impensável. Spinoza a pensou. E ao pensá-la, plantou uma semente que floresceria nos séculos seguintes. Na Revolução Americana, na Revolução Francesa, nas constituições liberais que gradualmente separaram Igreja e Estado em grande parte do mundo ocidental. Nem todos concordam que essa separação foi benéfica. Muitos religiosos lamentam a secularização e sonham com uma restauração da aliança entre trono e altar. Mas Spinoza argumentaria que essa aliança sempre corrompeu tanto a política quanto a religião. A política se tornou intolerante e persecutória. A religião se tornou hipócrita e interesseira. A verdadeira piedade para Spinoza não precisa do apoio do Estado. Ela floresce na liberdade, não na coerção. Uma fé imposta pela força não é fé, é medo. Uma virtude praticada por obrigação não é virtude, é submissão. Libertar a religião do poder é, paradoxalmente, a melhor forma de preservar o que há de genuíno na religião. A busca interior por verdade e bondade, que não precisa de espadas nem de fogueiras para se sustentar. Spinoza também nos ajuda a entender um fenômeno que confunde muitas pessoas. Por que as religiões se dividem? Por que o cristianismo se fragmentou em milhares de denominações? Por que o islamismo se partiu entre sunitas e xiitas? Por que o budismo tem tantas escolas diferentes? Se cada religião afirma ter a verdade, por que não consegue manter seus fiéis unidos? A resposta está na própria natureza da crença religiosa. As religiões se baseiam em textos, tradições e experiências que são intrinsecamente ambíguos. A Bíblia pode ser interpretada de 1000 formas diferentes. O Corão pode ser lido de maneiras opostas. Os ensinamentos de Buda podem ser entendidos em múltiplos sentidos. Essa ambiguidade não é um defeito acidental. É uma característica estrutural de textos escritos há séculos em contextos muito diferentes do nosso. Quando surgem divergências de interpretação, não há como resolvê-las objetivamente. Não podemos consultar Deus para saber quem está certo. Não podemos fazer experimentos para testar qual leitura é verdadeira. Só temos argumentos, e argumentos podem ser construídos para qualquer posição. O resultado é inevitável. Divisões. Grupos que interpretam os textos sagrados de maneiras diferentes acabam se separando. Cada grupo passa a considerar sua interpretação como a correta e as outras como heresias. Com o tempo, as diferenças se aprofundam, os ressentimentos se acumulam, e o que era uma religião se torna várias. Spinoza viu isso acontecer em sua própria época. O protestantismo havia se separado do catolicismo pouco mais de um século antes. E já estava se fragmentando em luteranos, calvinistas, anglicanos, batistas, quakers e dezenas de outras denominações. Cada uma alegava ser a verdadeira intérprete do cristianismo. Cada uma condenava as outras. O mesmo processo ocorre em todas as religiões. O judaísmo tem ortodoxos, conservadores, reformistas, reconstrucionistas. O islamismo tem sunitas, xiitas, sufis e baditas. O hinduísmo tem Vaishnavas, Shaivas, Shaktas, Smartas. O budismo tem Theravada, Mahayana, Vajrayana. E dentro de cada uma dessas divisões existem subdivisões. E dentro das subdivisões, mais subdivisões. A fragmentação é infinita, porque as fontes de autoridade religiosa são infinitamente interpretáveis. Spinoza entendeu que esse processo não é um acidente nem um fracasso. É uma consequência necessária do tipo de conhecimento que a religião oferece. A religião opera no reino da imaginação e da interpretação, não no reino da demonstração e da evidência. E onde não há evidência objetiva, não há como resolver disputas de forma definitiva. Compare com a matemática. Não existem seitas matemáticas disputando se 2 mais 2 são 4 ou 5.
não há guerras entre geometrias rivais, porque na matemática temos demonstrações que qualquer pessoa racional pode verificar. A verdade matemática se impõe pela sua própria clareza, ou compare com a ciência. Há debates científicos, claro, mas eles são eventualmente resolvidos por evidências. Quando os experimentos mostram que uma teoria está errada, os cientistas a abandonam, às vezes com relutância, mas abandonam. A ciência progride porque tem um método para distinguir o verdadeiro do falso. A religião não tem esse método. Não existe experimento que prove se Jesus é divino ou apenas humano. Não existe observação que demonstre se Maomé é o último profeta ou não. Não existe evidência que mostre se a alma sobrevive à morte ou se desaparece com o corpo. Essas questões estão além do que podemos verificar, e por isso serão debatidas para sempre, gerando divisão após divisão, seita após seita, guerra após guerra. Spinoza propunha uma saída radical: abandonar essas questões insolúveis, não porque não sejam interessantes, mas porque não podem ser respondidas de forma confiável. Em vez de disputar sobre dogmas que ninguém pode provar, deveríamos nos concentrar no que realmente importa e pode ser verificado: como viver bem. Todas as religiões concordam que devemos ser justos, compassivos e honestos. Todas condenam a crueldade, a mentira e a ganância. Nesses pontos práticos, não há disputa. Um cristão e um muçulmano discordam sobre a natureza de Jesus, mas concordam que roubar é errado. Um judeu e um hindu discordam sobre quantos deuses existem, mas concordam que devemos tratar os outros com respeito. Para Spinoza, essa concordância moral é o verdadeiro núcleo de toda a religião. O resto, os dogmas, os rituais, as hierarquias, os textos sagrados, é acréscimo humano, variável de cultura para cultura, fonte de conflito e divisão. Se as pessoas se concentrassem apenas no núcleo moral comum, poderiam viver em paz, apesar de suas diferentes imaginações teológicas. Um cristão poderia ser vizinho de um muçulmano sem problemas, desde que ambos respeitassem os mesmos princípios básicos de convivência. Um judeu poderia trabalhar com um hindu sem conflito, desde que ambos fossem honestos e justos em suas transações. As guerras religiosas acontecem porque as pessoas tratam os dogmas teológicos como mais importantes do que a moral prática. Matam por questões que não podem resolver, como a natureza exata de Deus ou o destino das almas após a morte, enquanto ignoram questões que poderiam resolver, como viver em paz com os vizinhos. Spinoza via isso como uma inversão trágica de prioridades. O que não pode ser conhecido recebe atenção obsessiva. O que pode ser conhecido e praticado é negligenciado. As pessoas morrem por opiniões sobre o incognoscível, enquanto fracassam em viver de acordo com verdades simples que qualquer um pode verificar. A multiplicidade de religiões nessa perspectiva não é apenas um fato curioso da história humana. É um sintoma de um erro fundamental na forma como abordamos as questões mais profundas da existência. Colocamos a ênfase no lugar errado. Valorizamos a crença acima da conduta. Premiamos a ortodoxia acima da bondade. Se invertêssemos essas prioridades, as diferenças religiosas perderiam grande parte de sua importância. Continuariam existindo, porque os seres humanos têm imaginações diferentes, mas deixariam de ser motivo de violência e perseguição. Seriam como diferenças de gosto, interessantes, talvez enriquecedoras, mas não razão para odiar o outro. Há uma objeção que surge naturalmente quando apresentamos as ideias de Spinoza. Se ele estava certo, por que as religiões continuam tão fortes? Se são apenas superstições baseadas em medo e ignorância, por que bilhões de pessoas ainda acreditam nelas? A ciência avançou enormemente desde o século XVII. A educação se espalhou, o mundo se tornou mais racional em muitos aspectos, e ainda assim as religiões persistem. Spinoza não ficaria surpreso com isso. Ele nunca foi ingênuo sobre a dificuldade de mudar a natureza humana. Primeiro, ele reconhecia que o medo da morte é permanente. Não importa quanto a ciência avance, não conseguimos escapar da consciência de nossa mortalidade. Sabemos que vamos morrer, e esse conhecimento nos assombra. A religião oferece o único consolo eficaz para esse medo, a promessa de que a morte não é o fim.
Enquanto os seres humanos temerem a morte, ou seja, para sempre, haverá demanda por religiões que prometam vida eterna. Segundo, Spinoza entendia que a maioria das pessoas não tem tempo, energia ou inclinação para pensar filosoficamente. A vida é difícil, o trabalho é cansativo, as preocupações cotidianas consomem toda a atenção. Quantas pessoas têm o luxo de passar horas refletindo sobre a natureza de Deus e do universo? A religião oferece respostas prontas para quem não pode buscar as próprias. É mais fácil acreditar no que o padre diz do que investigar por conta própria. Terceiro, a religião oferece comunidade. Pertencer a uma igreja, mesquita ou sinagoga significa fazer parte de um grupo. Ter pessoas que compartilham suas crenças, que celebram as mesmas festas, que estarão lá nos momentos de crise. Esse senso de pertencimento é uma necessidade humana profunda. Abandonar a religião significa, para muitos, perder essa comunidade, um preço alto demais para pagar. Quarto, a religião está entrelaçada com a identidade cultural. Ser judeu não é apenas acreditar em certas doutrinas, é participar de uma história milenar, celebrar tradições ancestrais, sentir-se conectado com gerações passadas e futuras. Ser católico em certos países é simplesmente ser normal, fazer parte do tecido social. Abandonar a religião pode significar rejeitar a própria cultura, a própria família, a própria identidade. Spinoza experimentou isso pessoalmente. Quando foi excomungado, não perdeu apenas uma série de crenças. Perdeu sua comunidade, sua família, seu lugar no mundo. O preço foi imenso. Muitas pessoas olham para esse preço e decidem que não vale a pena pagá-lo, mesmo que tenham dúvidas sobre suas crenças. Quinto, as religiões evoluem. Elas não são estáticas. Adaptam-se às mudanças culturais, incorporam novos conhecimentos, reinterpretam suas tradições. O cristianismo de hoje não é o mesmo de há 500 anos. O judaísmo moderno seria irreconhecível para um judeu do primeiro século. As religiões que sobrevivem são aquelas que conseguem se adaptar sem parecer que estão abandonando sua essência. Essa capacidade de adaptação torna as religiões surpreendentemente resilientes. Quando a ciência mostrou que a Terra não é o centro do universo, as religiões eventualmente aceitaram. Quando a biologia mostrou que os seres humanos evoluíram de outros animais, muitas religiões reinterpretaram suas histórias de criação como metáforas. Quando a sociedade passou a aceitar a igualdade das mulheres, muitas religiões encontraram formas de acomodar essa mudança. Spinoza subestimou essa capacidade de adaptação. Ele esperava que a razão eventualmente substituísse a superstição. Mas o que aconteceu foi diferente. A superstição se disfarçou de razão. As religiões se tornaram mais sofisticadas, desenvolveram teologias complexas, dialogaram com a filosofia e a ciência. Em vez de desaparecer, transformaram-se. Isso não significa que Spinoza estava errado em sua análise. Os mecanismos que ele identificou continuam operando. As religiões ainda se baseiam no medo e na esperança. Ainda usam a imaginação para criar deuses à nossa imagem. Ainda servem como instrumentos de poder. Ainda se fragmentam em disputas intermináveis sobre dogmas insolúveis. Mas Spinoza talvez tenha sido otimista demais sobre a capacidade da razão de superar essas forças. A razão é uma ferramenta poderosa, mas não é a única coisa que move os seres humanos. Somos também movidos por emoções, por necessidades sociais, por hábitos culturais. E nessas dimensões, a religião oferece coisas que a razão pura não consegue oferecer. O que podemos dizer é que Spinoza abriu um caminho. Mostrou que é possível viver sem religião tradicional e ainda assim ter uma vida rica, significativa e moralmente orientada. Demonstrou que a paz interior não depende de crer em histórias improváveis. Provou com sua própria vida que a liberdade de pensamento vale mais do que a segurança de pertencer a um rebanho. Esse caminho não é para todos. Exige coragem, independência e uma certa tolerância à solidão. Mas para aqueles que conseguem trilhá-lo, oferece algo que as religiões tradicionais raramente entregam. Uma fé baseada no entendimento, não na submissão. Precisamos agora enfrentar uma questão difícil.
Se as religiões são construções humanas baseadas em medo e ignorância, devemos combatê-las? Devemos tentar convencer os crentes de que estão enganados? Devemos trabalhar para um mundo sem religião? Spinoza era surpreendentemente moderado nesse ponto. Ele não era um militante antirreligioso. Não dedicou sua vida a destruir as crenças dos outros. Não ridicularizava os fiéis, nem os tratava com desprezo. Por quê? Primeiro, porque ele reconhecia que a maioria das pessoas precisa de religião. Não tem a capacidade ou a oportunidade de alcançar a paz interior através da razão pura. Para elas, a religião oferece um caminho, imperfeito, cheio de superstições, mas ainda assim um caminho, para viver de forma moral e encontrar algum conforto diante das dificuldades da vida. Tirar a religião dessas pessoas sem oferecer algo em troca seria cruel. Seria como tirar as muletas de alguém que ainda não aprendeu a andar. Melhor deixar que usem as muletas enquanto não conseguem algo melhor. Segundo, Spinoza acreditava na liberdade de pensamento. Cada pessoa tem o direito de acreditar no que quiser, desde que não prejudique os outros. Forçar alguém a abandonar suas crenças é tão tirânico quanto forçar alguém a adotá-las. A coerção é sempre errada, venha de religiosos tentando impor sua fé ou de ateus tentando destruí-la. Terceiro, Spinoza distinguia entre os aspectos nocivos e benéficos da religião. Nem tudo nas religiões é superstição prejudicial. O ensinamento moral básico, amar ao próximo, praticar a justiça, cultivar a compaixão, é valioso e verdadeiro. Jogar fora a religião inteira seria jogar fora também essas verdades junto com os erros. O problema não é a religião em si. É o uso da religião para fins que contradizem sua mensagem moral. É a intolerância que persegue os que pensam diferente. É a aliança com o poder político que transforma a fé em instrumento de opressão. É o dogmatismo que fecha a mente a qualquer questionamento. Spinoza queria reformar a religião, não destruí-la. Queria libertá-la das superstições que a desfiguram. Queria devolvê-la ao seu núcleo essencial, o cultivo da virtude e a busca pela paz interior. Ele imaginava uma religião universal, despojada de todos os elementos particulares que dividem as pessoas. Uma religião sem dogmas especulativos sobre a natureza de Deus, sem rituais arbitrários que separam os fiéis dos infiéis, sem sacerdotes que se colocam como intermediários obrigatórios, sem livros sagrados elevados acima da razão humana. Essa religião universal teria apenas 2 mandamentos: amar a Deus, entendido como a natureza infinita, e amar o próximo. Todo o resto seria descartado como acréscimo humano dispensável. Na prática, isso significa que um cristão, um muçulmano e um judeu poderiam continuar com suas tradições particulares, desde que não as levassem a sério demais. Poderiam celebrar suas festas, frequentar seus templos, ler seus textos sagrados, mas sabendo que tudo isso é convenção cultural, não verdade absoluta. O importante seria apenas a prática da justiça e da bondade, não a adesão a dogmas específicos. Essa visão foi considerada ingênua por muitos. Os religiosos tradicionais a rejeitaram porque dissolvia tudo o que consideravam essencial em sua fé. Os ateus radicais a rejeitaram porque mantinha uma linguagem religiosa que consideravam obsoleta. Spinoza ficou no meio, incompreendido por ambos os lados, mas talvez sua visão seja mais relevante hoje do que nunca. Vivemos em um mundo globalizado, onde pessoas de diferentes religiões precisam conviver. As antigas soluções, impor uma religião única ou separar as comunidades em territórios diferentes, já não funcionam. Precisamos encontrar formas de manter a paz entre pessoas que acreditam em coisas diferentes. A proposta de Spinoza oferece um caminho. Se cada pessoa puder ver sua própria religião como uma expressão culturalmente particular de verdades universais, as diferenças perdem seu potencial explosivo. Meu Deus e seu Deus podem ter nomes diferentes, mas se ambos nos ensinam a ser justos e compassivos, temos uma base comum para conviver. Isso exige humildade. Exige reconhecer que minha tradição não é a única verdadeira, que as pessoas que nasceram em outras culturas não são inferiores nem estão condenadas, que a diversidade religiosa não é um problema a ser resolvido, mas uma realidade a ser aceita,
Spinoza encontrou essa humildade através do pensamento filosófico, mas ela pode ser encontrada de outras formas também, através de viagens, de amizades com pessoas diferentes, de estudo comparativo das religiões, simplesmente de abertura para o outro. O essencial não é o caminho que cada um toma, é a chegada, uma postura de respeito diante da diversidade humana, combinada com um compromisso firme com os valores morais que todas as tradições compartilham. Chegamos agora ao ponto mais pessoal de toda esta jornada. Você assistiu até aqui, ouviu as ideias de Spinoza, viu como ele desmontou as religiões tradicionais e propôs uma alternativa baseada na razão. A questão agora é: o que você faz com isso? Não existe resposta única. Cada pessoa precisa encontrar seu próprio caminho. Alguns vão rejeitar tudo o que Spinoza disse. Vão continuar firmes em sua fé tradicional, convencidos de que ele estava errado. E tem todo o direito de fazer isso. Spinoza defendia a liberdade de pensamento, inclusive a liberdade de discordar dele. Outros vão abraçar completamente a visão de Spinoza. Vão abandonar a religião em que foram criados e buscar uma espiritualidade baseada apenas na razão e na contemplação da natureza. É um caminho difícil, solitário, mas profundamente recompensador para quem consegue trilhá-lo. A maioria provavelmente vai ficar em algum lugar no meio. Vai manter elementos de sua tradição religiosa, talvez por conforto, talvez por vínculo familiar, talvez porque genuinamente encontra valor neles, mas com um olhar mais crítico, mais consciente das limitações e arbitrariedades. Não há posição correta. Há apenas posições mais ou menos honestas consigo mesmo. O que Spinoza nos pede, acima de tudo, é honestidade. Não finja acreditar no que não acredita. Não negue suas dúvidas para manter a paz social. Não reprima suas perguntas porque tem respostas inconvenientes. Ao mesmo tempo, não seja arrogante. Não presuma que tem todas as respostas só porque questionou as respostas tradicionais. A dúvida é o começo da sabedoria, não o fim. Questionar os dogmas dos outros não te torna automaticamente sábio, só te torna alguém que questiona. A verdadeira sabedoria está em manter a mente aberta sem que o cérebro caia fora, em questionar sem cair no niilismo, em duvidar sem perder a capacidade de agir, em reconhecer a incerteza sem ficar paralisado por ela. Spinoza encontrou esse equilíbrio. Rejeitou as superstições de sua época, mas não caiu no vazio. Construiu uma visão de mundo coerente, baseada na razão, que lhe deu paz e direção. Não precisou de deuses pessoais, céus prometidos ou infernos ameaçadores para viver uma vida boa, mas ele seria o primeiro a admitir que sua visão não é a única possível. Outros podem encontrar caminhos diferentes para a mesma paz interior. O importante não é seguir Spinoza como se ele fosse um novo profeta. É usar o exemplo dele para encontrar seu próprio caminho. E esse caminho, inevitavelmente, passará pela questão das religiões, porque nascemos em culturas religiosas. Fomos educados em tradições religiosas. As pessoas que amamos frequentemente são religiosas. Não podemos simplesmente ignorar a religião como se não existisse. A questão prática é: como se relacionar com a religião, a sua própria e a dos outros, de forma saudável e honesta? Spinoza sugere algumas diretrizes. Primeira, separe o essencial do acidental. O essencial em qualquer religião é a moral, o ensinamento sobre como viver bem e tratar os outros. O acidental é tudo mais: os dogmas, os rituais, as histórias, as hierarquias. Concentre-se no essencial e seja flexível com o acidental. Segunda, não persiga nem seja perseguido. Respeite o direito dos outros de acreditar diferente, mas exija também que respeitem seu direito de pensar por conta própria. A tolerância precisa ser mútua para funcionar. Terceira, use a razão como guia. Quando uma crença contradiz evidências claras, abandone a crença, não as evidências. Quando um ensinamento moral leva a consequências cruéis, questione o ensinamento, não sua consciência. Quarta, busque a paz interior, não a certeza absoluta. A certeza absoluta é uma ilusão. Ninguém sabe com precisão o que acontece depois da morte, qual é o propósito último do universo, ou se existe algo que mereça ser chamado de Deus. Viver bem
não requer respostas para essas perguntas. Requer apenas sabedoria para lidar com a incerteza. Quinta, lembre-se de que você vai morrer. Não como ameaça, mas como fato. Sua vida é finita, seu tempo é limitado. Cada hora gasta em conflitos religiosos inúteis é uma hora perdida. Cada energia dedicada a odiar quem pensa diferente é energia desperdiçada. Foque no que importa. Viver bem enquanto está vivo. Spinoza viveu apenas 44 anos. Sabia que seu tempo era curto. Talvez por isso tenha conseguido focar tão claramente no que realmente importava. Não perdeu tempo com disputas vãs. Não se deixou consumir pelo ressentimento contra os que o perseguiam. Usou cada dia para aprofundar seu entendimento e cultivar sua paz interior. No final, isso é tudo que qualquer um de nós pode fazer. O universo é vasto e indiferente. Os deuses, se existem, não vão descer para resolver nossos problemas. As religiões, por mais que prometam, não podem nos garantir nada além desta vida. O que temos é agora, este momento, esta consciência, esta capacidade de pensar, de sentir, de agir, é muito, é o suficiente. 400 anos se passaram desde que um jovem de 23 anos foi amaldiçoado por sua própria comunidade. 400 anos desde que Baruch de Spinoza começou sua jornada solitária em busca de uma verdade que não dependesse de superstições nem de autoridades humanas, dizendo falar em nome de Deus. Nesse tempo, o mundo mudou de formas que ele jamais poderia imaginar. Descobrimos que vivemos em um planeta que gira ao redor de uma estrela comum, em uma galáxia entre bilhões de galáxias, em um universo de extensão quase incompreensível. Desenvolvemos tecnologias que teriam parecido mágicas para qualquer pessoa do século XVII. Construímos sociedades onde ideias como liberdade religiosa e separação entre igreja e Estado, que Spinoza defendia em uma época em que eram consideradas perigosas, se tornaram princípios estabelecidos, e ainda assim a questão que ele enfrentou continua viva. Por que existem tantas religiões se Deus é apenas um? Bilhões de pessoas ainda se fazem essa pergunta, mesmo que não a formulem nesses termos. Sentem a tensão entre a fé em que foram criadas e a realidade de um mundo onde outras fés existem e parecem igualmente sinceras. Experimentam a dúvida quando olham para os dogmas de sua tradição e os comparam com os de outras. Lutam para conciliar o amor por sua comunidade religiosa com a consciência de que pessoas boas existem em todas as comunidades. Spinoza não resolveu essa tensão de forma definitiva. Ninguém poderia. Mas ele ofereceu ferramentas para pensar sobre ela com mais clareza. Ele nos ensinou que as religiões são criações humanas, produtos do medo, da esperança e da imaginação. Isso não as torna inúteis, nem totalmente falsas. Torna-as compreensíveis. Podemos ver por que surgiram, como funcionam, o que oferecem e o que custam. Ele nos ensinou que os livros sagrados são documentos históricos, testemunhos de como povos antigos entendiam Deus e o mundo. Isso não os torna irrelevantes. Torna-os legíveis de forma honesta, sem a necessidade de fingir que são cientificamente precisos ou historicamente infalíveis. Ele nos ensinou que a multiplicidade de religiões não é um escândalo a ser resolvido pela vitória de uma sobre as outras. É uma consequência natural da diversidade humana. Povos diferentes, em lugares diferentes, em épocas diferentes, criaram formas diferentes de lidar com os mesmos problemas fundamentais. Ele nos ensinou que o essencial de toda religião genuína, o compromisso com a justiça e a compaixão, é universal e pode ser alcançado por muitos caminhos. Os dogmas específicos, os rituais particulares, as hierarquias sagradas, são acidentes históricos, não verdades eternas. Ele nos ensinou que Deus, se quisermos usar essa palavra, não é uma pessoa que julga, pune e recompensa. É a própria realidade infinita da qual somos parte. Compreender essa realidade é a maior felicidade que podemos alcançar. E essa compreensão está aberta a todos, independente de qual tradição religiosa nascemos. Ele nos ensinou finalmente que a liberdade de pensar é o bem mais precioso que possuímos, que nenhuma autoridade, religiosa ou secular,
tem o direito de ditar o que devemos acreditar, que a verdade só pode ser encontrada por quem tem coragem de buscá-la com a própria mente. Essas lições são o legado de Spinoza. Não uma nova religião para substituir as antigas. Não um conjunto de dogmas para memorizar e repetir, mas uma atitude diante da vida e do conhecimento. Uma postura de questionamento honesto, humildade intelectual e busca incansável pela verdade. Spinoza morreu pobre e sozinho. Seus livros foram proibidos. Seu nome foi amaldiçoado. As autoridades de seu tempo fizeram tudo o que podiam para apagar sua memória. Fracassaram. Suas ideias sobreviveram. Influenciaram os maiores pensadores dos séculos seguintes. Ajudaram a moldar o mundo moderno. E continuam vivas hoje, em cada pessoa que se recusa a aceitar respostas prontas e insiste em pensar por conta própria. Você é uma dessas pessoas. Se chegou até aqui, é porque tem em si algo que Spinoza reconheceria: uma inquietação, uma recusa a se conformar, uma sede de compreender que não se satisfaz com fórmulas repetidas. Essa inquietação é um dom. Não a reprima. Não a entregue a autoridades que prometem respostas fáceis em troca de sua liberdade. Use-a para construir sua própria visão de mundo, para encontrar sua própria paz, para viver de acordo com valores que você mesmo examinou e aceitou. O universo é vasto e misterioso. Nenhum ser humano tem todas as respostas. Nenhuma religião esgota a verdade. Nenhuma filosofia resolve todos os problemas. Mas a busca continua. E enquanto continuar, Spinoza estará vivo. Não como um santo a ser adorado, mas como um exemplo a ser seguido. Um homem que preferiu a verdade ao conforto, a liberdade à segurança, a solidão honesta à companhia hipócrita, e que, no final, encontrou uma paz mais profunda do que qualquer religião poderia oferecer. Essa paz está disponível para você também. Não em algum céu distante após a morte. Aqui, agora, nesta vida. Basta ter coragem de buscá-la. Spinoza mostrou o caminho. Cabe a você caminhar. E assim chegamos ao fim desta jornada de 400 anos. Começamos com uma pergunta simples. Se Deus é um só, por que existem tantas religiões? E descobrimos que a resposta revela tanto sobre nós mesmos quanto sobre Deus. As religiões são espelhos. Olhamos para elas e vemos refletidos nossos medos, nossas esperanças, nossas limitações. Cada povo criou deuses à sua imagem. Cada cultura desenvolveu rituais que faziam sentido para suas necessidades. Cada geração reinterpretou as tradições herdadas de acordo com seus próprios desafios. Não existe uma religião verdadeira entre muitas falsas. Existem muitas tentativas humanas de lidar com o mistério da existência. Algumas mais sábias, outras menos. Algumas mais bondosas, outras mais cruéis. Mas todas profundamente humanas. Spinoza nos convidou a olhar para esse panorama com olhos de compreensão, não de julgamento. A ver nas diferenças religiosas não motivo para a guerra, mas ocasião para a reflexão. A encontrar no núcleo moral comum de todas as tradições uma base para a convivência pacífica. E nos convidou a ir além, a buscar uma compreensão de Deus, ou da realidade, ou do universo, como preferir chamar, que não dependa de histórias improváveis, nem de autoridades questionáveis. Uma compreensão baseada no que cada um de nós pode verificar por si mesmo. A razão, a experiência, a consciência. Esse convite permanece aberto. 400 anos depois, ainda podemos aceitar.